do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caríssimos irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, meus caríssimos ouvintes da Rádio São Francisco, nós estamos chegando ao final da Quaresma. E a Quaresma valeu para nós a nossa conversão. De conversão todos nós precisamos. Há uma conversão que é simplesmente a passagem do pecado para a graça. Esta é essencial para a nossa salvação. Há uma conversão que significa a passagem do estado de graça para um estado de fervor. Esta é uma exigência da nossa vocação cristã. E afinal, é também uma resposta a Deus pelo amor e a confiança que Ele tem em nós ao dar-nos os seus talentos. E há uma outra conversão que é também a passagem do fervor à santidade. E essa também é proposta a todos os cristãos. Se queres ser perfeito, se queres ser perfeito. O próprio São Paulo diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E é por isso que nós podemos dizer que a igreja está sempre em estado de conversão. E na verdade, quem não se esforça por se converter cada dia, está indo para trás. A luta contra o mundo é muito forte. O próprio Jesus nos diz que o reino de Deus padece violência e só os violentos o arrebatam. A nossa luta, de São Paulo, é contra o poder das trevas. E o poder das trevas é dominador no mundo. É o príncipe deste mundo, como diz o próprio Jesus, o demônio, o princípio do mal. E por isso nós precisamos lutar bravamente. Portanto, para ir para trás, não é necessário simplesmente remar para trás. Para ir para trás, nessa luta contra a corrente, basta simplesmente levantar os remos. Basta simplesmente deixar de avançar. E é por isso que a igreja insiste tanto na nossa conversão. Quem não se converte, se perverte. Nós estamos, portanto, já aqui à beira da Semana Santa. O grande mistério da redenção. O grande mistério da misericórdia de Deus. Deus, ofendido pela sua criatura, manda seu Filho para que o salve os homens, entregando-lhes a sua vida no mais cruel dos sofrimentos. Na primeira leitura se mostra o poder de Deus. Ele é capaz de fazer todas as coisas. Ele é capaz de derrubar o inimigo simplesmente com o sopro da sua boca, como diz a Sagrada Escritura. Ele é capaz de transformar os desertos em pomares, em hortas. Na verdade, Deus é capaz de fazer tudo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. É claro que Ele não quer fazer tudo sozinho, Ele quer fazer conosco. Ele nos criou exatamente para que nós dominemos o mundo e façamos do mundo uma homenagem a Deus, porque não é só neste momento que o mundo realiza a sua finalidade, mas é neste momento que o mundo se põe a serviço do homem. O Papa Paulo VI, na famosa encíclica Populorum Progresso, lembrava o seguinte, que todo progresso tecnológico, todo progresso humano que é conseguido à margem de Deus, acaba se voltando contra o homem. Só no momento em que o homem põe o mundo a serviço de Deus, é que de repente ele descobre que o mundo está também a serviço dele. Isso foi esquecido, puseram Deus de lado. E no momento que se põe Deus de lado, então as coisas começam a se complicar. Porque na verdade, sem Deus, nada vai bem. Nada vai bem. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma, disse Jesus. Os homens podem ter tudo, e se não tem a paz da consciência, se não tem Deus no coração, eles simplesmente estão condenados ao fracasso, condenados à destruição. Está aí,
O mundo de hoje, com tanta ciência, com tanta tecnologia, com tanta comunicação, capaz de fazer do mundo todo uma família, e de repente nós temos aí uma aldeia global que antropófagos se entredevorando, e quando a gente começa a pensar que cada dia a morte está ganhando mais terreno, sente-se que isso acontece porque Deus foi colocado de lado. Deus foi desconsiderado, dessacralizado. O Papa, nesta última encíclica, o Evangelho da Vida, ele vem lembrar-nos que é preciso proclamar a vida contra a famosa civilização da morte, que não é civilização, é barbarização da morte. E o Papa toma posições tão claras, tão corajosas, tão capazes de criar em torno dele uma aura de inquietude, não só, mas de antipatia. Mas ele não se importa com isso. Afinal, é preciso servir antes a Deus que aos homens. Ele que vem dizer, por exemplo, que o aborto e a eutanásia são crimes, e quando isto fosse transformado em lei, não só nós em consciência não poderíamos aceitar essas leis, mas deveríamos resistir, em virtude da nossa consciência cristã, a esta lei que não só não impõe obrigação nenhuma em consciência, mas pelo contrário, obriga os cristãos em consciência a fazerem tudo para afastar do mundo uma lei que, contra a lei de Deus, só pode acabar contra os homens. Aqueles que defenderam o aborto ontem, estão defendendo a eutanásia hoje. O Papa insiste que é necessário que realmente a vida seja defendida desde o princípio até o fim, porque ela é um dom de Deus. O homem não pode dispor da vida como se fosse o senhor da vida. E a partir disto, não sei se já pensaram quantas consequências viriam para a sociedade. Boas a partir do momento em que Deus fosse reconhecido como Senhor, como Criador, como Juiz de todo o universo. O Papa, inclusive, chega a lembrar que quem defende o aborto já não é mais cristão. Isso vai desagradar tantos, inclusive tantos entre nós. E eu não falo de leigos, não, eu falo de padres e, infelizmente, talvez até de algum bispo. Na verdade, o que é necessário é estar junto com o Evangelho, como São Paulo na segunda leitura. São Paulo diz assim, que o que importa é estar com Cristo. O resto é lixo. Ele chama de lixo. A humanidade, para usarmos aquela expressão da Sagrada Escritura, o universo todo é vazio. São zeros, grandes zeros. Um zero tão redondo que pode até parecer uma granada. E de fato é isso. Os homens fazem das coisas do mundo os inimigos dos homens, porque fazem delas coisas inimigas de Deus. Só esse zero tem sentido a partir do momento que pusermos à frente deles a unidade, Deus. Aí sim, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. São Paulo acrescenta nele tudo posso, com Deus. Mas sem Deus onde vai a consciência? Sem Deus onde vai a moral? Sem Deus onde vai a família? Sem Deus onde vai a ciência? Sem Deus onde vai a tecnologia? Sem Deus onde vai o lazer? Nada disso acaba ajudando o homem, pelo contrário, o que nós estamos vendo hoje confirma tudo isso. São Paulo. Tudo para mim é lixo. Não estou dizendo que o lixo não tem lá seu valor, tem. Podemos hoje fazer do lixo uma fonte de riqueza, mas é preciso colocar Deus à frente de tudo, do contrário, os homens se perdem na própria desgraça. E para que fique bem claro que esse Deus que pode tudo é um Deus que é misericórdia e não abusa do seu poder como os homens abusam, o Evangelho vai mostrar-nos aquele famoso exemplo da adúltera. Jesus está lá ensinando e traz uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. O homem nessa altura fugiu, não há dúvida nenhuma. Ele sempre tem recursos para escapar à lei, porque a lei de Moisés era a mesma
Tanto o adúltero como a adúltera deviam ser apedrejados. E agora vem aquela gente lá para dizer, afinal, olha, apanhamos essa mulher em adultério, o que o senhor acha que deve fazer? Vamos obedecer a Moisés? Eles não acreditavam muito em Moisés. Mas na verdade, nesta hora Moisés servia, com muita gente que é católica na medida em que isso serve. E ele diz, olha, Moisés manda apedrejar. Se Jesus dissesse, então apedrejem, ele estaria perdido. Em primeiro lugar, diante do povo ele seria um homem sem entranhas, sem coração. Diante das autoridades romanas, ele seria um subversivo, porque os romanos tinham retirado dos judeus o poder de matar, o poder de aplicar a pena de morte. Do outro lado, se tratava de um crime religioso. E neste caso, Jesus ficaria assim, ele, o Filho de Deus, que vem para salvar, como ele havia dito, e se ele condenaria. Mas repare, se ele dissesse ao mesmo tempo, não vamos apedrejá-la, todos os judeus em coro se levantariam para dizer, ele não reconhece Moisés e, portanto, não é o Messias, não é o Filho de Deus, não é nada. Quer dizer, Jesus não tinha saída, exatamente como naquele caso do imposto. O que ele faz? Simplesmente ele se abaixa e fica escrevendo no chão, coisa estranha. E a turma insistindo, insiste daqui, insiste dali. E ele simplesmente olha para eles, tá bom, podem. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Esse sim tem autoridade para começar a execução. E continua abaixado, escrevendo. Não se sabe o que ele escrevia, mas na verdade os homens começaram dos mais velhos, começaram a observar aquilo e foram saindo de fininho, um por um. Os comentaristas dizem que Nosso Senhor certamente estava escrevendo no chão os pecados ocultos daqueles que estavam ali pedindo a condenação da mulher adúltera. Alguns mais maliciosos dizem que quem sabe Cristo estava escrevendo o nome das amantes ou dos casos daqueles senhores grandes que pediam justiça. Como há um tempo atrás alguns pediam justiça e depois foram vítimas da própria justiça que haviam assolado. Na verdade, ele começou a escrever e todos foram embora. Não ficou nenhum para a mostra. Quem podia dizer que não tinha pecado? Cristo sim havia dito, quem de vós pode me arguir de pecado? Mas aqueles ali não. E nesse momento, quando ele se vê sozinho com a mulher, perguntou, ninguém te condenou? Ela disse, não. E vejam a maravilha da bondade e da misericórdia de Deus. Nós que já meditamos no domingo passado, aquela parábola do filho pródigo, que depois de tanta loucura, é readmitido com todos os direitos de filho, podemos então entender que Nosso Senhor passou de uma parábola para um ato, para uma ação. E a ação foi essa, nem eu te condeno. O único que tinha o direito de condená-la, o único que podia tirar a primeira pedra, nem eu te condeno. Vai, mas vai, e não peques mais. Esta condenação não é a condescendência com o pecado, não é simplesmente a vontade de agradar as pessoas, ou mesmo até de não desanimá-las, não. Nós sabemos que só a verdade liberta. Há muita gente que, para não criar caso, enfeita a mentira, ou realmente ele disfarça o pecado. Jesus diz simplesmente, não peques mais. Este é o problema, é um pecado. Agora, ele sabe que se nós devemos odiar o pecado, temos que amar o pecador, como diz Santo Agostinho. Ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Aquele que tudo pode, simplesmente com um gesto de sua mão, no entanto, agora ele perdoa aquela mulher que cometeu um adultério. Sem dúvida, o adultério é um pecado grave. Um matrimônio, por exemplo, que não há respeito de um pelo outro, é um matrimônio que está fadado ao fracasso. E é um fracasso mais rápido do que a gente pode imaginar. Quando não há respeito, quando não há fidelidade, a família cai por si mesma. No entanto, é preciso ter misericórdia com os pecadores, compreender que o homem é mais fraco do que mau, é mais vítima do que réu, tantas vezes.
é preciso dar uma chance a que o homem volte e se reconcilie, se converta. Voltamos então ao tema inicial. O que eu queria lembrar é isto: não esqueçam, para Deus não há pecado nenhum tão grande que Ele não possa perdoar. O único pecado que não se pode perdoar é a desesperança final, é a morte sem acreditar na bondade de Deus ou na capacidade de Deus perdoar os pecados, porque isso é o supremo ato de orgulho, é achar que o homem pode fazer um pecado maior do que a misericórdia de Deus. Deus, que nos criou livres, não quer a submissão de escravos. Deus, que nos criou livres, quer que nós livremente aceitemos a salvação. E se isto fazemos, dando da nossa parte aquilo que está ao nosso alcance, então, sem dúvida alguma, nós estamos abertos à conversão, nós estamos no caminho da salvação. Meus irmãos, vamos pensar um bocadinho nessas coisas que as leituras de hoje nos sugeriram, e tantas outras coisas que não acabariam nunca. Mas, na verdade, eu acho que isso já basta para que a gente possa completar, nesta última semana, o nosso caminho de conversão, do pecado à graça, da graça ao fervor, do fervor à santidade. Assim, valeu a pena a nossa quaresma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.